Olá, meus amados, mais uma vez no mês de dezembro, um mês tão lindo, e que nós podemos comemorar a maior festa do cristianismo, que é o Natal. Dar uma Bíblia de presente é o melhor presente. Um devocional, pensamentos que edificam, olha que presente legal, olha. Esse aqui, o Natal, a mais linda festa. Esse aqui, 365 dias no Getsemane, com uma pauta para no final do ano você falar, meu Deus, quantas respostas. No dia tal, dia 2 de maio, eu estava triste, porque está anotado ali. Aí você vai ver, puxa, o Senhor me respondeu e eu nem agradeci. Então você pode dizer, é um presente lindo, lindo, tá? Também temos o poder das palavras para crianças e adultos, perdão, tá? É uma coleção de livros muito legais para você dar de presente, tá bom? Mas de tudo, o melhor presente, a palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1. Assim veio a palavra do Senhor a Jeremias, ou a mim, ele dizendo, verso 4, Jeremias 1, 4. Antes que eu te formasse no ventre, olha que coisa linda, te conheci, Deus falando com Jeremias, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, te separei. E disse ali, eis que eu te designei para as nações, te coloquei como profeta. O que eu queria falar com você aqui? Porque muitas vezes você pensa que Deus não sabe o que está acontecendo com você. Mas Deus sabe. Tanto que Jeremias, ele recebe essa palavra. Jeremias era filho de pastor. No primeiro versículo, você vai ver que ele era filho de um sacerdote. Muita gente diz que filho de pastor é problemático, mas essa é uma voz satânica. É uma palavra maligna. Os filhos de pastores, na verdade, são muito abençoados. Eles recebem muitas palavras de maldição. Eles recebem muitas discriminações. Muitas vezes são pisoteados. Ou então eles ficam revoltados e acabam vingando ou tendo raiva da igreja. E muitos até desviando e alguns indo para outros ministérios que não o do pai deles. Então, Jeremias, ele aqui é um escolhido do Senhor. Está escrito aqui, veio a palavra do Senhor a mim, e Deus falando com ele. Antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. Que legal. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Quer dizer, eu te separei. A palavra santo e santificação significa separar. Eu vou me santificar. Então eu vou deixar de estar no meio da multidão, vou para um retiro, vou com os legendários, vou com uma célula, vou para um retiro de casais, vou para o congresso Entre Lençóis, que dá para mostrar aqui, dá para colocar uma chamada aqui. Então é muito legal. Você vai santificar-se. Você vai ficar sozinho no monte, no Palmares, no outro lugar. Você vai ficar em um quarto, isolado. Isso é santificar. Antes que eu te formasse, eu te santifiquei, eu te separei para um projeto especial, né? Eu vou designar você para as nações. Eu jamais poderia pensar que aquele menino catarrento lá da Concórdia, da Sagrada Família, o Jorge Linhares, olha aí, que estudou no grupo escolar Américo René Janete, que jogou no Inconfidência, no Concórdia, no Pitangui, no Pompeia, ele seria designado por Deus para as nações. Jamais pensei. Que teria o livro Águia ou Galinha, milhões vendidos, bênção e maldição. Seria pastor de uma igreja linda, maravilhosa como a Getsemane. Hein? Eu jamais. Então eu disse, Senhor, eu não passo de um menino e eu não sei falar. Ou eu não sei falar e não passo de uma criança. Olha, eu não passo de um menino. Muito legal isso. Porque Deus, ele sendo engrandecido na minha vida, eu posso fazer aquilo que adultos não fazem, que é o caso de Davi, é o caso de Gideão, muitos meninos na Bíblia, é o caso de Samuel,
que foi levado para o templo logo que desmamou. Então, vamos por 5 anos. Foi levado lá para o profeta Eli. Então, é muito importante isso. Olha, eu não passo de um menino. Talvez você se sente sem valor por causa da sua idade, mas Deus, Ele te valoriza. E Ele pode fazer uma grande obra através da tua vida. O Senhor, porém, me disse, não digas, sou apenas um menino. Aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. É o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, olha aí. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Muitas vezes você vai num lugar, como eu fui numa casa uma vez, uma família pobre, e eles tinham lá um altar, aí eu joguei duro com aquela família. Vocês têm aqui macumba. Mandei a mulher ajoelhar e meti a mão na cabeça dela, ungi com óleo. Aí depois, na mesma manhã, eu fui na casa de um pessoal rico. Chegando lá, a madame tinha um monte de imagens também, mas eu não fui agressivo. E também orei, eu e o pastor que foi comigo, nós oramos, nós não mandamos a mulher ajoelhar, nós não criticamos lá o altar, nós oramos e tal. Aí Deus me deu uma grande repreensão. Por que eu estava na casa do pobre, mandando eles ajoelharem e untando o cabelo da mulher lá simples com óleo? Aí Deus me repreendeu. E eu pedi que aquele casal, aquela família de gente rica, se ajoelhasse e lambuzei a cabeça dela com óleo da mulher, aquele cabelo cheio de laque, e o homem, o comandante, ajoelhou, orei por eles. Deus me deu uma grande lição naquele dia. Então, não temas em ter que falar a verdade. E eles tiraram aquele monte de imagem de escultura, igual a família pobre também. Mas eu não tive respeito com a família pobre. E respeitei a família rica. Aí Deus, bateu em mim, na minha cara, e me humilhou. E Deus fez uma obra, porque eu também pedi perdão. E eu falei com aquela mulher, olha, eu não pedi a senhora para ajoelhar, não untei seu cabelo, o senhor, porque o senhor é um comandante, eu também não pedi para o senhor se ajoelhar, mas então Deus me falou para eu pedir perdão a ele. Aquele homem admirou. Então a mesma coisa Deus fala com Jeremias, não temas, fala a verdade, eu resolvo o problema. Muitas vezes você fica respeitando, porque é o doutor, é a doutora, é o comandante, é isso e aquilo. Fala a verdade, tá? Não diga só apenas o menino e agora não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Então o inimigo vai arrumar ciladas, vai ter mentira com o seu nome, mas o Senhor é poderoso para nos guardar. E o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse, eu ponho as minhas palavras nos teus lábios, na tua boca. Que legal. E o verso 10, olha, neste dia eu te ponho sobre as nações, olha que lindo, e reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificar e para plantar. Então, meu amado, ainda dá tempo de ser um grande instrumento de Deus em 2025. Daqui a pouquinho, 2025 ficou lá para trás. Daqui a pouquinho não tem mais 2025. Então, dê Bíblia de presente. Fala do amor de Deus. Chama seus irmãos, seus cunhados, seus primos, seus colegas de trabalho e dá Bíblia para eles. Dê a palavra de Deus. Dá livros bons, livros do pastor Jorge Linhares, esse mineiro aí, dá livro de presente, dá um devocional desse, dá, e deixa o resto com Deus. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, esta vida preciosa que me assiste, que esta vida seja uma vida de profeta, abençoando a família, os vizinhos, os colegas de trabalho, os funcionários, os companheiros de faculdades, de escola, a turma com as quais nós convivemos, que nós sejamos instrumentos como Jeremias o foi. E que Deus te renove. E vai ser um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Você me encontra sempre aos domingos aqui, nos cultos
algumas vezes 7h30 da manhã, outras vezes às mais 10 horas, é certo, e também às 17h30. São 5 cultos no domingo, culto no Jaraguá também, Templo Jaraguá, e as nossas 50 missões espalhadas por Belo Horizonte e pela Grande BH. Fique com Deus, um beijão e até o nosso próximo encontro. Não tente fazer a coisa do seu jeito. Não pula processo. Onde a gente põe o dedo, Deus tira a mão. Deixa Deus continuar no controle, te conduzindo, fazendo com que você siga o curso certo da sua vida, em todas as estações, em todos os momentos. Não pula fase, não pula etapa. As coisas não têm que acontecer do nosso jeito, na nossa hora, na nossa maneira. Por isso que existe o tempo de Deus, que está fora do nosso tempo. Um dia para Deus são como 1000 anos para Deus são como 10 anos, 10 dias, 10 segundos. Então a gente, dentro dessa visão do Cronos nossa limitada, a gente tem sim a não ter paciência, a não criar raízes profundas. A gente quer crescer para cima, igual o bambu. Qualquer tempestade, balança, 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 às vezes não cai. Mas tem hora que chega um vento que derruba e cai. Aí a casa caiu de vez. De vez. É até uma expressão usada aí fora para muita coisa, né? A casa caiu. Então, é no tempo de Deus. Não tenta dar um jeitinho nas coisas. Não tenta pular etapas. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também é justiça. Vamos lá. Abraão tinha uma promessa, e essa promessa era para o seu filho Isaque. Ele sai e leva o seu sobrinho. Já começou errado. Independente de ser sobrinho ou não, tem coisas que o Senhor te leva para fazer, tem lugares que Ele quer te levar, que não é para você levar pessoas estranhas. Existem estações, eu vi um vídeo, postei um vídeo sobre isso da Raquel. Existem estações que não é para você levar quem não compartilha do sonho e do propósito. Ele levou. Ló prosperou baseado na prosperidade de Abraão. E ali a terra, o pasto começou a ficar pequeno, porque o gado foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E na Bíblia diz que os pastores de Ló e de Abraão, eles começaram a entrar em conflito. Eles começaram a brigar, o clima ficou insuportável. Mas nossa, os dois prosperaram, os dois estavam crescendo, não dava para fazer um arranjo, um acordo. Não dava, sabe por quê? Porque aquelas terras eram promessas de Deus para Isaque. Era de Isaque, não era de Ló. Por que que os pastores estavam brigando? Porque os pastores de Ló, eles iam arredando o espaço deles, territorial, e eles iam invadindo aquele espaço que era de Isaque. E o sobrinho permitindo. Por isso que chegou numa briga, no momento onde teve que ter separação. Então Ló e Abraão, eles chegam no alto de uma montanha, de uma colina, e aí Ló, ele escolhe para onde ele quer ir. Abraão, era para Abraão ter tido essa liberdade, mas não, ele deixou. E Ló escolheu o que aos olhos dele era o melhor. Ele escolheu uma terra que produzia, uma terra que era, conhecida, famosa naquele tempo. Então ele vai para a região de Sodoma e Gomorra. O que tinha no outro lado para Abraão? Deserto. Pedra. E Abraão foi para aquele lado. Inclusive tinha tanta pedra que
Isaac, filho de Abraão, ele cavava vários poços naquele lugar árido. E eles tentavam tampar até que chegou uma vez que ele plantou e não conseguiram mais. Não abriu os poços, não conseguiram mais entulhar esses poços. Mas isso fica para outro dia. Então ele escolheu o que foi melhor para ele. Foi lá para a região de Sodoma e Gomorra. Eu e minha mente de novo. Ele vai para aquela região e ali era um lugar de extrema prostituição, de extremo pecado, um lugar onde eles não tratavam bem os visitantes, onde eles cometiam atrocidades sexuais, humanas. Era um lugar que Deus já não conseguia mais olhar. Era um lugar que trazia muito de sabor para Deus. E foi exatamente o lugar que Ló escolheu, que ele achou que ele ia prosperar, que ali ele ia vencer, que ali ele ia acontecer. Ele foi diretamente para um lugar infernal. Diante dessa jornada, ele teve sinais. Ele foi pego. Teve uma guerra, um exército, ele foi pego. Abraão foi lá, mandou 30 homens para poder salvá-lo. Mas mesmo assim, a gente vê na Bíblia Ló em Sodoma e Gomorra. Chegou uma hora que os anjos do Senhor foram até Abraão e falaram: olha, a gente vai acabar com essa cidade. E Abraão começou a conversar com eles e falou: mas se tiver 200, se tiver, gente, estou falando assim, tá? Conjecturando, se tiver 300, se tiver 1000, se tiver 5. Abraão intercedeu por Ló. Ló foi infiel. Ló foi uma pessoa que não teve nenhum senso de responsabilidade, nenhum amor para com o tio, não teve nenhuma consideração. Mas olha como que o amor verdadeiro, ele é puro, né? O amor de Ló, o amor de Abraão para com Ló era um amor puro, genuíno. A gente não perde por fazer o bem, por amar, por recuar quando é preciso. Tem horas que vai parecer que é injusto mesmo, e não vou dizer que não é, mas todas as vezes que a gente recua quando vai evitar uma confusão, uma briga, o Senhor, Ele nos direciona e Ele faz a justiça. Ele comete, Ele faz aquilo que nós precisamos. Ele resolve aquele problema para nós. Ele cuida. Então, Abraão, além dele estar debaixo dessa promessa, teve aí a oportunidade de virar as costas para o seu sobrinho. E ele falou: não, Senhor, salva a vida dele. Eu vou retribuir com amor. Intercedeu por ele. Imagina você intercedendo pela pessoa que te defraudou, pela pessoa que te traiu, pela pessoa que te enganou. Esse foi Abraão. Os anjos vão lá, pegam pegam Ló, suas 2 filhas e sua esposa, falam: não olha para trás, ninguém, não olha para trás, passado é só para lembrança, esquece, continua seguindo a sua vida, guarde só as boas memórias, aquilo que te traz esperança, o resto joga fora, não se apegue ao passado, viva o hoje e confie que o Senhor está cuidando do amanhã. Ok? E foi isso que ele falou: não olhem para trás. Vocês não precisam ver o que vai acontecer. Não é problema de vocês. Vocês estão salvos. Vai embora. Mulher de Ló vai e olha para trás e vira uma estátua de sal. Aí chega naquele ponto, né, onde as pessoas pensam que realmente nós somos loucos. E a Bíblia também. Essas questões geográficas, espirituais, elas são muito questionadas por ateus, por pessoas nas universidades. Eu mesmo já fui questionada várias vezes sobre esse assunto. Como
que uma pessoa, como que uma mulher vira uma estátua de sal só porque olhou para trás? Alguém sabe o que tem no fundo do oceano? Sabe? Eu não sei. Alguém sabe o que tem no centro da terra? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que existem coisas que são inexplicáveis. Mas não é porque elas são inexplicáveis que elas não aconteceram. Naquela região de Sodoma e Gomorra é onde está hoje o Mar Morto. E é uma região que não produz mais nada. Eu estava vendo um documentário. O tipo de destruição que aconteceu naquele lugar é a mesma partícula do enxofre. Aquela terra ali, ela tem partículas de enxofre. Naquela região ali. Já bastava isso. Aliás, não precisava nada para a gente poder crer. Mas às vezes a gente crê em tanta bobagem. Ah, você crê em reencarnação? Ah, não sei, pode ser, né? Ah, você crê nos astros, nos zodíacos? Já falei com vocês aqui, né? O que é o horóscopo? Ah, eu acredito, porque hoje eu acordei, eu li, falou que eu ia estar assim, eu ia estar assado, eu estou. Presta atenção, existem sentimentos que eles são universais. O que são sentimentos universais? Guarda isso no seu coração. Dor, saudade, frio, emoções. Todo mundo sente isso na vida. Todo mundo. Então existem palavras, existem coisas que vão ser escritas e ditas justamente para pegar o seu emocional. Aí você vai, um dia eu estou no horóscopo, um dia eu não sei de onde, outro dia eu estou na Bíblia. Isso não são raízes profundas. Deus falou que Ele iria vomitar um morno. Ou você é quente, ou você é frio. Tem que fazer essa decisão, porque senão você está sendo um hipócrita com você também. Então é isso que é ter raiz forte profunda. Então a gente não sabe o que tem no oceano. Eu já escutei várias coisas. Alguém sabe o que tem no Triângulo das Bermudas? Eu ainda não sei. Você sabe, Marcão? Eu ainda não sei. Vários navios, vários aviões já caíram naquela região. Ela está até fora da rota, porque existe algo ali que puxa aquele avião, que afunda aquele navio. Você sabe o que é? Alguém que sabe? Não sabe. Mas não quer dizer que não acontece, que não aconteceu. Então assim são as coisas espirituais. Ela virou estátua de sal? Ela virou estátua de sal. Por quê? Porque está escrito na palavra. E os fragmentos demonstram isso. O lugar demonstra isso. Por que teria enxofre? Teria ali um mar morto, não teria nenhuma plantação e não tinha uma estátua de sal. Consegue entender? Se tem tudo ali que Deus falou. Caiu, choveu, fogo, enxofre. Se está lá contando 70%, os 30% eles são usados para poder tirar a sua fé, tirar a sua argumentação. Você fica meio mole assim, não sei, tem umas coisas inexplicáveis na Bíblia. Não. Raízes profundas, conhecimento da Bíblia, da palavra do Senhor.